Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Médicos de Olhos S.A. Livre-se dos seus óculos. Hoje nós vamos conversar com dois médicos lá do nosso grupo do Médicos de Olhos S.A. que tem uma função muito importante, que é atender os pacientes que querem se livrar dos óculos. E, paradoxalmente, um deles, que é o Dr. Renan, usa óculos. Então, nós vamos abordar esse tema de um jovem médico que usa óculos e vocês vão ver algumas coisas bem interessantes. Nós temos também a doutora Camila Ritter, que já esteve aqui outra vez conosco, a quem eu agradeço muito, a você, Renan, a você também, Camila, você estarem aqui. E vamos começar então a nossa conversa. Eu acho que ladies first, né? Então, Camila, eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é que como que uma médica jovem como você, que teve uma preparação longa e muito boa, por sinal, como que você escolhe o lugar para você trabalhar e, lógico, você trabalha no Médico de Olhos, como que é trabalhar lá? Queria agradecer novamente o convite, é sempre uma honra participar aqui do podcast com o senhor. E, puxa vida, a escolha pelo Médico de Olhos iniciou durante a minha formação e com o convite de poder ficar na empresa e poder participar do corpo clínico foi uma grande honra, porque eu acho que quando a gente escolhe um lugar para trabalhar, principalmente na nossa função como médicos, em que a gente precisa desempenhar um melhor atendimento em saúde possível, uma grande realização é poder desempenhar uma oftalmologia de qualidade. Então, para quem está assistindo a gente e não tem muita ideia de como funciona o nosso campo, a gente precisa de muita tecnologia. Então, para poder oferecer um atendimento de qualidade para vocês que nos procuram, a gente precisa de aparelhos de última geração, a gente precisa de pessoas treinadas, a gente precisa de softwares muito específicos. Então, estar no Médico de Olhos, que pode me oferecer todos esses exames e todos esses aparelhos para eu desempenhar tudo que eu estudei durante esses últimos mais de 10 anos, é muito gratificante, porque eu sei que eu posso trazer para o meu paciente a qualidade do atendimento que eu sempre desejei. Então, além de ter todo esse arsenal aí para poder oferecer para os pacientes, eu também tenho colegas tão incríveis. O senhor acho que é o principal, nosso oftalmologista modelo, que tem uma atitude com a gente muito humilde. E isso, além de nos ensinar como ser melhores profissionais, a gente também consegue compartilhar casos. Então, a gente compartilha as experiências, mesmo sendo uma oftalmologista jovem, eu sei que eu tenho com quem contar. Então, às vezes, tem coisas que não estão nos livros, né? Tem coisas que a experiência traz para nós. E poder contar com um corpo clínico muito robusto também, puxa, eu acho que dá uma segurança para nós e para os nossos pacientes Legal. muito grande. Só para recapitular, são 6 anos de medicina, né? O vestibular, depois 6 anos de medicina, 3 anos de residência, depois 1 ou 2 anos de fellowship para poder começar a trabalhar. Né? Então, essa formação longa, e aí é onde você falou sobre tecnologia, acaba frustrando alguns colegas quando eles saem de um centro grande e vão para um lugar onde não tem toda essa tecnologia. É mais ou menos isso que acontece, porque você deve ter tido colegas, né, que não tiveram a sorte de ficar num centro com muita tecnologia. Como é que funciona isso daí? As limitações de trabalhar, tendo em vista que você foi formada com tudo que precisava, com tudo que tem no mundo de mais avançado, e aí essas limitações. Como é que funciona essa parte tecnológica que você falou? Puxa, eu acho que para quem precisa, diferente de mim, precisa encarar a realidade de trabalhar num local que não fornece tudo que você sabe como usar, talvez é um pouco mais complicado, porque a gente fica sempre com aquele sentimento, puxa, eu posso oferecer alguma coisa a mais para o meu paciente. Ou existem algumas coisas, a gente sabe, a medicina está sempre evoluindo. Então, a gente como médico quer oferecer o que há de melhor para o nosso paciente. Eu acho que deve ser um pouco sofrido para quem E esse não tipo de tem cirurgia isso. que vocês fazem é complicado, né? Porque você não tem tecnologia, é mais difícil. Com certeza. Eu acho que para a gente que trabalha, igual o senhor estava falando no início, a nossa intenção aqui, minha, do Renan, é livrar as pessoas dos óculos. A nossa formação a intenção é essa.
Então, para a gente poder oferecer para o paciente a independência completa dos óculos, eu preciso ter uma previsibilidade muito grande. E essa tecnologia toda me dá uma segurança grande para poder dizer no meu planejamento, durante a avaliação do paciente, durante o exame, durante a conversa, e poder planejar bem certinho o que eu vou oferecer para ele, que é realmente aposentar os óculos de uma vez por todas. Então, essa tecnologia, sem sombra de dúvida, faz muita diferença. Principalmente porque, no caso da catarata, por exemplo, que a gente elimina o óculos, inclusive para perto, a gente fala de um tratamento definitivo. Então, o cuidado tem que ser muito, muito minucioso. E mesmo porque não são pessoas que estão enxergando muito mal, né? São pessoas que têm um defeito moderado de visão. Renan, agora é com você, porque ela fala bastante. Tem que cortar a Camila, tem que me interromper. Senão você não fala Adoro hoje. Uma conversa. Ela está aqui também, já é a terceira vez dela. Renan, Dr. Renan Curati, você é um cara muito querido. Eu conheço você já fazem 2 ou 3 anos. Mas eu queria que você me contasse hoje como é que foi a tua trajetória antes mesmo de você me conhecer. Você é de Santa Catarina, então conta para mim um pouquinho sobre a tua trajetória. Então, boa noite, doutor, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, chamada Jaborá, realmente uma cidade muito pequena. E fiz minha faculdade em Santa Catarina, vim para Curitiba fazer a minha residência e tive o privilégio de fazer o programa Fellowship em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa no Médicos de Olhos. Então, foi ali no Fellow que realmente eu me especializei nessa minha área de maior interesse. E sigo trabalhando no Médicos de Olhos até hoje com muito prazer. Nós oftalmologistas, você também usa esse termo, né? E a gente sabe o que se trata. Cirurgia refrativa. Explica um pouquinho para o pessoal de casa o que significa cirurgia refrativa que a gente usa coloquialmente entre nós. Então, a cirurgia refrativa é uma cirurgia muito abrangente, ela pode ser feita de várias formas, com várias técnicas, mas ela visa principalmente eliminar os óculos dos pacientes, seja óculos de longe ou principalmente óculos longe e perto, mas em qualquer grau, em qualquer maneira, eliminar o uso de óculos. É uma cirurgia para definitivamente libertar da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo e da presbiopia, que é a vista cansada, né, que são o que a gente chama de erros de refração. Né? Então, daí... Por isso que cirurgia refrativa, a gente podia colocar no nosso podcast, em vez de livre-se dos óculos, cirurgia refrativa, mas daí ninguém ia entender. Exatamente. Então fica melhor no livre-se dos seus óculos. Exatamente. Renan, dentro desse aspecto de cirurgia refrativa, você deve atender hoje em dia, você é um jovem médico, pessoas de todos os níveis sociais. Vamos abordar um pouquinho a parte social em relação a essa cirurgia. Você vê dificuldade de acordo com o nível socioeconômico no acesso a essa cirurgia e também no acesso à oftalmologia de uma forma geral? Vou tentar fazer uma pergunta um pouco mais detalhada. Você acha que se o paciente é de uma classe social menos avantajada, uma pessoa que tem alguma dificuldade socioeconômica hoje em dia, ele também tem acesso à oftalmologia igual às outras pessoas? Eu acho que num passado isso foi uma coisa muito mais difícil de ter acesso. Hoje em dia, essa cirurgia é uma cirurgia mais popular, digamos assim, é uma cirurgia que os pacientes conseguem ter mais acesso. Com relação a essa questão socioeconômica, a gente tem o privilégio de trabalhar no Médicos de Olhos, que tem uma empresa parceira, o Família Mais, que acaba dando a oportunidade para esse perfil de pacientes, trazer esses pacientes que têm interesse de eliminar o óculos com valores um pouco mais acessíveis, assim. Então, legal. Realmente é um programa... Nós vamos abordar, sem dúvida, o programa Família Mais, porque é uma coisa muito interessante para nós, um programa que nos traz muita alegria. Mas antes disso, eu queria tocar num tema importante. Posso deduzir nas suas palavras que a cirurgia refrativa é mais barata do que o pessoal pensa? Sim, com certeza. Isso sem sombra de dúvidas. E você pode oferecer essa cirurgia tanto para os jovens
que te procuram por miopia, hipermetropia ou astigmatismo, assim como as pessoas que não são idosas, mas as pessoas que têm mais de 50, 60 anos de idade, que têm a dificuldade da vista cansada, da presbiopia. Sim. Técnicas diferentes, como a Camila falou. Sim, a cirurgia refrativa é uma cirurgia realmente muito ampla, que pode ser feita com várias técnicas. Então, existe cirurgia a laser e somente a laser, existe troca de lente, trocar a lente natural do olho para o implante de uma lente intraocular. Então, cada caso vai ser um caso, e aí com a nossa avaliação e a personalização para cada paciente, a gente consegue decidir qual a melhor cirurgia para cada paciente. Mas... Perfeito. Você falou uma palavra importante, que é a personalização, ou seja, cada paciente é diferente um do outro, e nem por isso precisa ser uma coisa cara, ou seja, qualidade mantida, segurança mantida. Mas eu falei no começo, você usa óculos, né? Você tem condição, a Camila podia ter te operado, eu podia ter operado, você, enfim, você tem todas as condições. Explica o que um médico que quer fazer cirurgia, né, para tirar os óculos das pessoas, que está aqui no podcast Livres dos Seus Óculos e usa óculos. Explica um pouco isso para a gente, por favor. Então, realmente, como o senhor comentou no início, pode ser um pouco paradoxal, né? Então, justamente, um cirurgião que lida com cirurgia refrativa usa óculos. Mas eu explico sempre para os meus pacientes que tudo que a gente faz, tudo que eu costumo fazer de cirurgia, e enfim, sempre tem que ter segurança. A segurança, ela é um pilar, e assim como toda cirurgia tem seus riscos, e tudo tem que ser muito bem avaliado e examinado, personalizado para cada paciente, para saber se aquela pessoa é apta ou não apta para determinada cirurgia, né? Então, infelizmente, eu tenho uma condição no meu olho que eu não posso fazer esse tipo de cirurgia, senão com certeza já estaria sem o óculos. E talvez esse foi um dos motivos pelo qual eu fui para esse lado e aprender e trabalhar com cirurgia refrativa, justamente porque eu entendo o que é estar com o óculos e entendo como que... Essa limitação. Essa limitação, eu acho que é realmente um fator limitante na vida. Então, é mais um estímulo aí para eu poder libertar o quanto mais pessoas dos óculos, coisa que infelizmente eu não posso fazer para mim, né? Eu gosto sempre de explicar para o paciente que antes de mexer no olho, a gente tem que sempre priorizar a segurança. Uhum. Tendo segurança, isso é possível. Parabéns, porque é uma resposta perfeita. Ou seja, se você não tem segurança para propor mexer na visão de uma pessoa, né? A visão é o sentido mais importante do ser humano. Você não pode invadir né, de jeito nenhum esse limite, né? O limite da segurança. Exatamente. Muito legal. E você, Camila, como é que você vê essa parte social em relação ao que você faz? Essa cirurgia que você faz, a tua clientela, enfim, é só para gente bem abastada, as pessoas... Enfim, como é que você vê essa parte socioeconômica em relação à sua vida profissional? Eu acho que o fato de que a gente ter uma popularização em relação à cirurgia refrativa se deve a vários quesitos. E a gente vê que hoje em dia não é mais um bicho de 7 cabeças como as pessoas achavam antigamente que era inalcançável. Primeiro que a gente trabalha com diversas formas de pagamento. Isso é algo que facilita muito para os pacientes, né? E eu converso muito com os pacientes o seguinte, a gente precisa fazer as contas do custo-benefício. Porque se você Os óculos custam caro também, né? Óculos custam caro. Se você for comprar lente de contato, cada vez que vai comprar é um dinheiro que você vai ter que despender. E o uso de lente de contato não substitui o uso do óculos, então precisa fazer o uso tanto do óculos quanto da lente de contato. Então, eu sempre esclareço para os meus pacientes isso, porque eu acho que tem essa diferença e é muito importante saber, né? As pessoas têm que estar preparadas. Nós já tivemos aqui no podcast anterior, inclusive quem quiser em casa olhar, assistir a doutora Ana Caroline Martinelli, que operou, ela fez a cirurgia e veio aqui dar depoimento dela. Mas o René, ele consegue também, ele poderia, né, vir hoje aqui sem óculos. Explica como que você pode, mesmo sem fazer a cirurgia, contornar o problema dos óculos, um pouquinho de acordo com o que a Camila acaba de falar. Sim, exatamente. A lente de contato é uma opção muito válida para um caso como o meu, que não pode fazer a cirurgia refrativa, mas quer eliminar o óculos, né? Hoje, especificamente, eu vim justamente com o óculos para
para explicar essa minha história. Propositalmente já. Propositalmente já, e explicar que também existem cirurgiões de refrativa que podem estar usando óculos. Deixa eu abordar um assunto um pouco diferente com vocês, e a pergunta para os dois, vocês respondem quem vocês acharem melhor. Nós estamos com um aumento muito grande de vagas para faculdade de medicina, né? No Brasil inteiro, o governo teve uma política de aumentar o número de faculdades de medicina nos últimos anos de forma muito grande, especialmente agora, né? Isso vai provavelmente impactar o mercado. Como que vocês estão vendo se isso já está impactando agora ou se isso é uma coisa que vem daqui a alguns anos? E como que vocês estão vendo esse cenário? Vocês acham assim, olha, a medicina vai mudar? Enfim, o que vocês acham? A pergunta vai para os dois. Então, eu acho que tem muitos pontos de vista para responder essa pergunta, né? Então, do ponto de vista de saúde pública, eu acho que é algo interessante. Antigamente, muitos cidades do interior, principalmente, sofriam com essa falta de médicos, então teve iniciativas públicas para aumentar esse número de médicos. Só que eu acho que acabou que esse número de médicos aumentou quase que demais, assim. A gente está vivendo hoje essa primeira leva de médicos está começando a se formar. Então, realmente, o número de novos médicos e recém-formados é um número que substancial. Do ponto de vista do médico, dessa pessoa que se forma ou dos outros médicos que existem, eu acho que uma grande saída é você ter o seu diferencial. Então, se especializar dentro de uma das áreas da medicina, porque a gente sabe que saber todas as áreas da medicina é humanamente impossível. A medicina é realmente muito ampla para saber de tudo. Então, por isso que existem as especialidades. Uhum. E se especializar a fundo numa especialidade, eu acho que é uma boa saída para isso do ponto de vista do médico. Um bom médico sempre tem espaço, né? Por mais Sempre que tem tenham espaço. médicos, minha esposa teve um acidente no joelho recentemente, e a gente precisava de um médico rápido, um bom médico. Você não sabe como é importante a gente encontrar um colega, né, e que sabe, que passa confiança e que a gente percebe uma pessoa super bem formada e sabe fazer as coisas, né? Eu acho que você toca num assunto muito importante. Mesmo que você tenha uma competição grande, desde que você se forme bem e você faça bem a sua profissão, acho que não existem obstáculos para uma pessoa, né, que saiba realmente fazer a sua profissão, exercer a cirurgia como vocês fazem. Exatamente. Para bons médicos sempre vai ter espaço. E como que você vê, Camila, quantas pessoas se candidataram junto com você para a tua residência? Você lembra? Isso já fazem 5 anos, mas 5, 6 anos já. Você lembra quantos foram? 10, 15, 50 para cada vaga? Puxa, talvez até mais, eu acho. A gente tem o costume de fazer provas em diversas universidades, diversos hospitais, né? Então, tinha bastante gente, assim. Talvez mais de entre 20 e 50 por vaga, né? Né? E isso é interessante, porque as pessoas às vezes não valorizam, né? Mas o médico tem um vestibular que não é brincadeira. Também, né, mesmo com esse aumento do número de vagas, ainda é uma disputa muito grande na medicina, né? Aí são 6 anos de um curso, quando é a faculdade paga, muito dispendioso, e você chega num segundo concurso mais difícil do que o vestibular, que é o da residência. E depois ainda tem o fellowship, né? Que você não acaba com a residência, né? E no meio do caminho ainda tem a prova de título, né? Ainda tem a prova, hoje em dia, para você se tornar... É interessante explicar para as pessoas que, às vezes, a pessoa vai num médico, né, o famoso oculista, né, que existia antigamente, que nem título tem, né? Ou seja, exatamente, não é simplesmente você ser médico ou cursar depois algum tipo de curso de especialização. Você tem... Explica para a gente como é que é essa prova, então. Então, mais um conhecimento aí, conhecimento geral para quem está acompanhando a gente, né? Quando a gente se forma na residência, que a gente faz a especialização em oftalmologia, são 3 anos de curso, né? De integral, talvez muito mais que a faculdade, né?
a gente precisa prestar uma prova. Eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem que é mais ou menos como se fosse a prova da OAB, para quem fez direito para se tornar advogado. Então, a gente precisa, é uma prova extremamente difícil com todas as áreas da oftalmologia, tem prova prática, prova escrita, prova de imagens, a gente analisa exames, vídeos, então é suado, assim. E a gente precisa, claro, obter uma certa nota e só realmente tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, quem passa nessa prova com uma nota específica, né? E hoje em dia, assim, tem alguns critérios, inclusive planos de saúde, outras empresas que prestam serviço para a medicina que precisam que você seja aprovado nessa prova. Então, quando vocês forem consultar algum especialista, procurem saber se essa pessoa tem filiação com a Sociedade Brasileira da sua especialidade, no nosso caso da oftalmologia, que tenha prestado a prova, que seja no membro. CRM, né? No CRM tem o RQF, Exatamente. que é justamente um número, é um número que a diz mais. que ele é um número a mais, ou seja, o primeiro o número de medicina e o segundo o número da especialidade. Exatamente. Né? Eu acho que vale a pena alertar o pessoal quanto a isso. O brilho dos olhos de vocês é uma coisa incrível. Eu estou olhando aqui quando vocês falam da oftalmologia, quando vocês falam da profissão. Depois de todos esses anos, aí começa a praticar. Como que é aquele iniciozinho? Fala aí, daí assim, as cirurgias primeiras, os primeiros pacientes que confiam numa menina de 30 anos, 28, 27 anos, ou você, Renan. Fala para mim daquele momento do início. Agora você já tem mais do que um ano, então já estão mais escolados, tal, já tem uma experiência grande em cirurgia. Isso também é interessante, né? Porque estão no começo da carreira, mas tem um background de cirurgia bem interessante. Fala para a gente, então, como que é. Tem experiência, mas é jovem, e o paciente do outro lado, assim, pô, será que ele está confiando em mim ou não? Como é que funciona isso aí? Essa é uma outra coisa curiosa. Quando a gente faz uma especialidade, o tempo é aglutinado. Então, na nossa subespecialidade, a gente faz cirurgias rápidas. A cirurgia de catarata e a cirurgia laser para correção de grau são cirurgias que têm um tempo curto. Então, a gente consegue fazer um volume grande. Operamos muitos pacientes num período pequeno de tempo. E isso gera uma experiência muito grande para poucos anos de prática, né? Ali no dia a dia. Então, eu acho que a gente acaba tendo que se posicionar de uma maneira diferente para poder passar, porque muitas pessoas que olham para nós, que, como o senhor falou, olham para uma menina, tem alguns pacientes que falam, nossa, mas você é tão jovem. Agradeço sempre a gentileza, mas eu já fiz mais de 1000 cirurgias só de catarata, já fiz mais de 1000, um pouco mais de 1000. Importantíssimo esse dado. Eu até parei de contar, mas... Mas sabe que passa pelos olhos, né? Quando você fala isso, a gente percebe e ganha confiança, né? Confiança, eu acho que é tudo que tem na relação do médico-paciente. Não sei se vocês já viram, eu tenho um quadro com uma rodinha assim, sabe aquelas rodinhas que a criança usa para aprender a andar de bicicleta, aquelas rodinhas de segurança atrás? Então, teve um artista plástico que teve a genial ideia de colocar aquela rodinha e colocar embaixo assim a palavra confiança. E eu acho aquilo fantástico, porque mais ou menos traduz o que acontece entre um médico e o paciente. Se você confia, você certamente tem mais do que meio caminho andado. Como você, Renan, como é que foi esse início assim? Então, como a Camila falou, realmente muitos pacientes olham e até pode bater alguma insegurança no sentido de quantos anos você tem, né? Às vezes a gente tem essa pergunta pra gente. Né? Também fico até um pouco lisonjeado quando faz essa pergunta. Mas é que eu acho que tem toda a relação com aonde você faz a sua especialização. Porque a confiança, eu acho que ela não tem relação com idade, sim aquilo que você sabe, aquilo que você passa para o paciente. A tua postura, né? A postura que você tem ali. Então, o lugar onde você faz a especialização faz a total diferença. O nosso número de cirurgias e toda a tecnologia que a gente teve contato e aprendeu a mexer na especialização é realmente incrível. Então, apesar da idade, não nos falta experiência, né? Não nos falta experiência. O número de cirurgias e todas as situações possíveis e imagináveis que poderia acontecer numa cirurgia ou numa situação já acabou vindo para as minhas mãos. Então a gente consegue passar para o paciente essa tranquilidade e essa confiança.
Explica para a gente, vocês devem ter, com essa experiência muito grande que vocês devem ter vários casos interessantes. Explica para a gente a emoção de ver uma pessoa cujo sonho era enxergar o mundo sem óculos e logo depois você consegue entregar isso para eles. Conta um caso ou alguma coisa inusitada que já aconteceu na carreira de vocês. Camila, você quer falar? Quero. Puxa, são muitos casos, assim. Eu passei, em relação a casos de pacientes que tinham óculos grau muito alto, uma paciente muito querida, que tinha uma vida bem dinâmica, assim, era mãe, jovem, tinha menos de 30 anos, e ela chegou para mim e não aguentava mais, já tinha várias lesões nos olhos por excesso de uso de lente de contato, um óculos muito grosso, e ela dizia, se alguém um dia, por exemplo, for na minha casa e limpar o meu banheiro, eu não consigo tomar banho sem óculos, porque eu não vou encontrar shampoo, não vou encontrar nada. E o sonho da vida dela era fazer a cirurgia. E eu sempre... É engraçado, assim, a gente deita o paciente, faz a cirurgia, o laser e tudo mais. E quando o paciente se levanta, eu sempre converso com o paciente e falo, que horas são? Tem um relógio na nossa sala cirúrgica do laser, tem um relógio. E essa paciente que tinha mais de 8 graus de miopia em cada olho, quando sentou, olhou para mim, ela falou assim... É a primeira vez na minha vida que eu consigo ver as horas. É emocionante. Isso é muito legal. E aí ela começou a chorar. E eu só pensando, ai meu Deus, eu tô muito emocionada, mas acabou de fazer a cirurgia. E foi incrível. Que sensação maravilhosa. É difícil, para quem não usa óculos, é difícil alcançar essa emoção, né? Você que usa óculos, né, que pela segurança optou assim, olha, eu não vou fazer cirurgia, conta pra gente algum caso que você percebeu assim, poxa, eu mudei a vida dessa pessoa. Sim, eu percebo isso muito no implante da lente intraocular em pacientes que têm presbiopia e que não conseguem mais enxergar de perto. Então, principalmente mulheres, mas enfim, homens também, que são vaidosas realmente e associam aquele óculos de perto como algo de envelhecimento. De envelhecimento mesmo. E são pessoas vaidosas e colocar o óculos para as pessoas realmente traz uma carga ruim. Então, teve um caso de uma paciente, realmente, ela nunca tinha usado óculos e a partir dos 40 anos, como é muito comum com a maioria das pessoas, passa a usar um óculos para perto. E esse óculos para perto realmente incomodava muito ela não se sentia bem com isso, ela preferia não enxergar do que usar o óculos. Então, o implante dessa lente intraocular, que tem o foco de longe, médio e perto, que foi implantado nela, realmente mudou a vida dela. Ela ficou muito feliz, trouxe a autoestima que ela tinha perdido pelo fato de ter usado óculos. Só que eu não sou entrevistado, mas dessa vez eu vou também dar o depoimento, porque é uma pessoa de casa. Minha mulher, quando chegou na fase de usar óculos para perto, ela falou assim, você que é médico, você resolva isso. Eu não vou usar óculos de leitura num restaurante para ler o menu, de jeito nenhum. E eu fiz a cirurgia e hoje em dia ela vai nos restaurantes tudo e consegue, então, ler sem óculos. Quando eu vejo isso acontecendo, eu vejo realmente que a gente muda a vida das pessoas, a qualidade de vida que a gente dá para essas pessoas, quando você consegue, como essa moça que tinha lá 8 graus de miopia e conseguiu logo depois da cirurgia enxergar o relógio, ou o teu paciente que, né, ou mesmo minha esposa que tirou os óculos de leitura, perdão, é realmente muito interessante. Mas vocês falaram também durante a nossa conversa que a parte socioeconômica não é impeditiva, ou seja, ela lógico que existe um custo relacionado à cirurgia, mas não é uma coisa muito distante, você usou até a palavra muito distante, né? Ou seja, é próximo, essa cirurgia já ficou até popular. E o Renan falou de um programa parceiro do Médico de Olhos, que é uma empresa chamada Família Mais, e que está possibilitando também a cirurgia para as pessoas um pouco menos avantajadas do ponto de vista socioeconômico. Como que você vê esse acesso facilitado por essa empresa? Um de vocês que tenha tido alguma experiência dessa maneira? Eu acho que para a gente é muito gratificante. Acima de tudo, a gente quer trazer o bem, assim, fazer o melhor que a gente puder para a vida do paciente.
quando a gente consegue fazer com que tudo se encontre, porque para a gente chegar no resultado cirúrgico, a gente tem que unir várias peças do quebra-cabeça. E quando a gente consegue facilitar, através do Família Mais, essa parte financeira para alguém que não teria condições de outra maneira, é muito gratificante. Uma das peças é o custo, Uma né? das peças é o custo, porque eu falo para os pacientes o seguinte: não adianta você gastar tudo que você tem ou tentar de todos os meios se endividar de alguma maneira para viabilizar um procedimento e depois a tua saúde mental, por conta de um gasto financeiro, ficar abalada. A gente tem que viabilizar isso de alguma maneira, porque tudo tem que funcionar. Legal. Então, fazer funcionar através do Família Mais tem sido gratificante por esse lado também. O Renan, a Camila falou para o lado do paciente, que é muito legal, porque você facilita as coisas para ele. E para o médico, como é que funciona uma situação dessa? Ou seja, você se sente explorado, então, porque você teve todo esse tempo de formação, toda essa tecnologia, e aí vem uma pessoa para pagar barato? É isso que... Como é que é? Não, a remuneração do médico no Família Mais é uma remuneração justa, né? Então, é um programa parceiro do Médicos de Olhos que realmente é mais destinado para o paciente que não tem, assim, a condição financeira de ter um plano de saúde, ou enfim, mas tem o desejo de se livrar do E óculos. o particular acaba sendo muito caro também, O particular acaba sendo muito caro, então é para esse perfil de pacientes. Como a gente falou antes, a cirurgia refrativa, ela barateou muito no decorrer dos anos, então não é mais uma cirurgia muito dispendiosa do ponto de vista financeiro. Infelizmente, tem o seu custo, afinal, são várias peças dessa engrenagem para o negócio dar certo, e o custo é uma delas, né? Então, realmente tem o custo. E esse programa, ele visa diminuir um pouco isso. Então, ele traz mais acesso para esse tipo de paciente. E, da parte do médico, a remuneração é uma remuneração justa também. Então, dá para alinhar os dois lados, o lado do paciente e o lado médico nesse programa. Deixa eu entrar um pouquinho na parte de técnicas cirúrgicas, que eu acho que sempre é bom repetir esse assunto. Vocês falaram de basicamente dois grupos grandes de pacientes, né? O mais jovem, que tem o problema de miopia, hipermetropia, astigmatismo, e a pessoa acima dos 50, 55 anos de idade, que já tem o problema da presbiopia. Um momento a Camila falou de catarata, de lente intraocular, que consegue até melhorar a parte da presbiopia, e outro momento você falou também sobre raio laser. Apesar disso ser tudo junto, né, embaixo de um guarda-chuva, cirurgia refrativa, ou seja, tira os óculos da pessoa. Vocês gostariam de me esclarecer para o público em casa, como é que funciona melhor? Ou seja, você, para um grupo de cirurgia de pacientes, você faz um tipo de técnica, para outro, apesar de ser personalizada, cada pessoa é uma maneira, dá para tentar, pelo menos, traçar algumas linhas para quem está nos assistindo? Sim, então a cirurgia refrativa, como se a gente pudesse dividir ela em dois grandes grupos, assim. O grupo da troca de lente, no caso, considerando que todos nós temos uma lente natural do nosso olho chamada cristalino, e o processo de envelhecimento dessa lente natural do olho é que causa a presbiopia, a dificuldade para perto, ou então ainda o avançar disso, o surgimento da catarata. Então, a troca dessa lente natural do olho por uma lente intraocular é digamos, um perfil de cirurgias. E o outro tipo de cirurgia seria a cirurgia refrativa a laser. A cirurgia refrativa a laser usada mais em pacientes mais jovens. E aí a cirurgia é corneana. O laser ele faz uma ablação na córnea de maneira, a grosso modo, fazer um polimento, digamos assim, na córnea de maneira a tirar o grau. Então, esses são os dois grandes grupos da cirurgia refrativa. Essa cirurgia corneana, que se faz essa espécie de polimento, e em pacientes um pouco mais de idade, acima de 55 anos, principalmente, essa troca de lentes, a troca da lente natural do olho por uma lente intraocular. E aí a tecnologia dessa lente intraocular é que vai deixar a pessoa sem o óculos tanto longe, médio e perto. Muito bem, muito adequadamente colocado. Mas o laser, Camila, também pode ser usado para colocar lente dentro do olho. Também. Conectando ao que eu falei anteriormente sobre a previsibilidade, a gente tem a possibilidade de tornar a cirurgia, o resultado da cirurgia da catarata, né, que é a cirurgia da troca da lente para dar independência definitiva dos óculos, trazendo mais tecnologia ainda para esse procedimento e mais segurança.
a gente consegue fazer alguns passos da cirurgia utilizando o laser para que a gente gere um pouco menos de inflamação durante o processo cirúrgico como um todo. Então, acaba ficando mais seguro para o paciente e também com um resultado mais previsível. Mas colocando aí o dedinho aí, você falou catarata e nós falamos também presbiopia. Eu sou oftalmologista, é fácil de entender, mas tá meio confuso isso. Explica um pouco melhor. A gente tem que esperar chegar a catarata para fazer essa cirurgia. Catarata é coisa de gente velha e eu tô aqui e ainda sou moço. E como é que funciona isso aí? Então, assim, hoje em dia a gente já aboliu aquela história de que precisa esperar a catarata amadurecer. Isso não existe mais. A tecnologia envolvida no procedimento avançou muito. Então, a gente tem a possibilidade de adiantar esse procedimento. Não precisa esperar a lente natural do olho se degenerar e se tornar catarata. Então, a gente tem o cristalino, como o Renan falou, que é a lente natural do nosso olho, e com o passar dos anos, esse cristalino vai ficando mais esbranquiçado. A partir dos 50, 55 anos, a gente tem a segurança necessária para fazer a troca dessa lente. E a gente pode associar nessa tecnologia o tratamento definitivo do grau do óculos. Então, a gente remove a lente natural do olho e implanta uma lente artificial no lugar, para fazer as vezes da lente natural, e essa lente artificial tem um design específico para cada paciente, para poder trazer o que ele deseja em relação à independência dos óculos. Então, a gente consegue, nesse procedimento, já remover a lente natural, que eventualmente se tornaria catarata, então a catarata nunca mais volta, não vai ser um problema. E a gente trata o grau de longe, o grau de perto e o grau da visão intermediária também. E é o procedimento definitivo. É um procedimento definitivo. Então, a palavra catarata acaba atrapalhando, né? Porque catarata, do ponto de vista popular, né? Meu pai é oftalmologista, né? Já aposentado, mas a catarata na fase dele, na época dele, para operar, tinha que estar branca. Você falou a palavra madura, né? Então, é coisa de gente velha, né? E isso ainda existe na população. Não, catarata é o vovô lá na cadeirinha de balanço e tal. E a gente fala catarata com 55, 60 anos, então como é que mudou o ser humano? Não, é porque na verdade a definição da catarata mudou completamente. Exatamente. E não cabe mais essa palavra catarata associada com aquele... Apesar de que a gente tem ainda, né, de vez em quando, um paciente ou outro que chega com aquela catarata ainda branca, né? Sim. Tem, principalmente nos pacientes que têm medo de operar. É isso que a gente vê deixando, muito. Né? Acabam deixando, tendo medo. Mas a tecnologia de hoje em dia avançou muito, né? A técnica de, vamos botar ali 20 anos atrás, que nem é tanto tempo assim, é completamente diferente da técnica que a gente faz hoje. Hoje em dia não tem nem curativo, né? Você consegue fazer cirurgia, não precisa nem curativo, a pessoa levanta, vai para casa logo depois da cirurgia, com anestesia tópica, não tem nem agulha, não tem já injeção. Enxergando imediatamente após a cirurgia, né? Então, realmente é uma cirurgia muito segura hoje, não tem mais por que deixar avançar nesse ponto, né? Também nós estamos chegando já a um tempo bom de entrevista e eu queria deixar a palavra livre para vocês, assim, o que vocês gostariam de transmitir para o pessoal que está em casa em relação à profissão, dois jovens oftalmologistas no início da carreira, com os olhos brilhando, vontade de operar o pessoal, né? Venham me consultar. Além dessa mensagem, o que mais que vocês gostariam de falar para o pessoal que está escutando vocês e assistindo? Eu queria dizer que é muito gratificante poder espalhar um pouco mais a palavra sobre oftalmologia. Às vezes parece até que a gente está fazendo propaganda, né? Mas é que é muito gratificante. Eu sou apaixonada pela minha profissão, eu acho que eu me encontrei de uma maneira... Dá pra notar, cara. Eu me encontrei de uma maneira muito gostosa, assim, na parte profissional. Então, eu quero cada vez que as pessoas saibam mais das maravilhas da oftalmologia. E é curioso porque às vezes a gente vê, assim, que as pessoas sentem uma coceira no olho ou estão com óculos há 4, 5 anos e elas se acomodam com isso. Não se acomodem com seus sintomas. A gente consegue resolver tudo isso. Já perceberam que eu falo bastante, nas consultas eu converso muito também. Então, para mim é muito gratificante receber vocês no consultório e poder aposentar uma queixa de anos, assim, e às vezes é simples. Então, procurem o oftalmologista, a gente está à disposição. Aqui um dos lugares que a gente atende é na unidade do médico de olhos, aqui no Batel, no coração do Batel, na rua Benjamin Lins, 790. Então,
A gente está aqui à disposição. Vai ser um prazer receber todo mundo no consultório para poder conversar um pouco mais. E quem tiver interesse em aposentar os óculos, vocês estão conversando com as pessoas certas, né? Acho que é uma das nossas maiores alegrias. E vai casar Vou daqui casar um ano. daqui um ano. Então, Aqui vem parabéns, parabéns pelo noivado, pelo casamento. Muito obrigado por obrigada. estar aqui. Renan, suas palavras? Então, realmente, é muito gratificante poder lidar com isso. A oftalmologia é realmente uma paixão para mim, assim. Eu acho que na hora que eu fui escolher minha especialidade, eu realmente escolhi a área que eu realmente mais gostava, né? Então, eu gosto de estudar oftalmologia, eu gosto de operar. Tem uma brincadeira que o senhor fez comigo lá no início, nem sei se o senhor lembra, que você disse que gostava também, poderia operar de graça, né? Sim, eu poderia operar de graça, eu realmente gosto de operar. A gente gosta tanto e eles ainda pagam pra gente. Incrível, incrível. Então, assim, realmente é muito gratificante. Operar é algo que eu gosto. Eu poderia passar o dia inteiro operando, realmente me traz prazer isso. E ver o pós-operatório, aquele sorriso do paciente que ou se livrou do óculos, ou então se livrou de uma catarata madura, como a gente comentou, é realmente muito gratificante, né? Muito legal. Eu acho que eu estou no lugar certo, assim, na minha vida, na minha área de trabalho. Queria agradecer muito o tempo de vocês aqui conosco, a dedicação de vocês à profissão e o brilho nos olhos que vocês trazem, porque realmente é uma alegria poder conversar com dois jovens oftalmologistas com tanta experiência como vocês, explicando detalhadamente. Eu acho que a gente atingiu muito bem nosso objetivo hoje, de explicar o que é cirurgia para se livrar dos óculos e até mesmo esse acesso do ponto de vista econômico que algumas pessoas acham tão distante e não é assim, e até com o programa Família Mais, que é um programa parceiro nosso que ajuda a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, senhor, pelo convite. Imagina, Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu Obrigado. agradeço vocês.